A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carolina Braga, eu sou trabalhadora da Mocidade aqui da casa. Vamos dar início a mais um programa do Fala Mocidade, que é um programa de perguntas e respostas voltado para os jovens com temas atuais e interessantes. E para a noite de hoje, gostaria de fazer o convite ao Dr. Wesley, por favor. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Estamos no mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. E o programa de hoje trará o tema O Jovem e a Depressão. A depressão é uma enfermidade caracterizada por marcantes alterações de humor e por longa e profunda tristeza, que pode afetar adultos, jovens e crianças. Segundo Richard Simonetti, no livro Depressão, ela é definida como o mal do nosso século. Mas se pensarmos como sinônimo de melancolia, que foi lido no nosso Evangelho, ela já é trazida há muito tempo. Nossos auxiliares vão estar passando no salão para recolher as perguntas de vocês para o nosso convidado. E se vocês quiserem também sugerir temas para os próximos programas. Então, quem tiver interesse, só sinalizar que nossos auxiliares vão até vocês. Hoje contamos com a presença, então, do Dr. Wesley, ele diretamente de Goiânia, para responder as nossas perguntas. Médico, psiquiatra, professor universitário e membro da Associação Médico Espírita. Ele trabalha há 20 anos no atendimento de dependentes químicos. Boa noite, Dr. Wesley, mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, a confiança. Estar aqui mais uma vez. E esse é um tema recorrente no consultório, recorrente, não há classe social, não há nenhum assim, fator que possa ser relacionado somente ao organismo, ou somente a uma determinada família, ou pessoa, a gênero. A depressão hoje é uma condição epidêmica e tem correlação com o homem, que usa mais a função pensamento do que a função sentimento, que em um dado momento perde a conexão dele com a sua destinação, que é a destinação divina. Então, vamos ver as dúvidas que surgem para a gente procurar orientar. Perfeito. Eu gostaria de iniciar te perguntando o seguinte: nós temos observado um grande número, um aumento dos jovens depressivos. Como que a gente pode diferenciar a depressão no jovem de uma fase na adolescência? E quais seriam os prejuízos que podem trazer a esse jovem? Todo ser humano ele tem é uma pergunta extensa, mas vou tentar resumir. Todo ser humano ele tem, à medida que ele vai se apoderando do aparelho psíquico, ele vai determinando reações nesse corpo. E o auge disso é na adolescência, que é conhecido pelo nome de síndrome da adolescência normal. É claro que a tristeza, o recolhimento, às vezes o isolamento, que a síndrome da adolescência normal pode provocar, né, no comportamento do jovem, do adolescente, não significa que vai lhe trazer prejuízos. E que ele consegue ficar mais recolhido, ou mais triste, ou mais melancólico um período, mas ele tem a capacidade de regular o humor dele para o normal de novo. Quando ele não consegue, o adolescente, não consegue retornar ao humor, que nós variamos dentro de uma faixa de variação do humor, nós variamos o humor para cima ou para baixo, mas a gente consegue retornar para a linha do meio ali. O paciente deprimido não consegue fazer isso. Na síndrome da adolescência normal, ele consegue, não traz prejuízo para si, para o ambiente, nem para o desempenho dele. Perfeito, obrigada. Próxima pergunta. Como um amigo pode ajudar o outro jovem que está sofrendo depressão? Olha, o apoio afetivo, ele pode ser feito, mas um dos conceitos psicopatológicos emitidos por Aaron Beck
é que o indivíduo que está com humor deprimido, ele tem uma alteração básica no pensamento. Então, Aaron Beck fala que é como se o indivíduo olhasse para a realidade, para si mesmo e para os outros, com um binóculo de 3 lentes, para ficar bem claro, para não ficar explicando psicopatologia aqui. É como se ele olhasse o binóculo do negativo. E que quem tivesse as 3 dimensões do negativo, a gente pode dizer que ele está com humor deprimido, acima de 21 dias. Então, é visão negativa de si, visão negativa do futuro, visão negativa do mundo. Visão negativa do mundo, retraimento social. Do futuro, desesperança, incapacidade. Visão negativa de si, autoestima baixa, autoimagem negativa e autoconfiança baixa. Quem tem essas 3 dimensões, o humor da pessoa não está bom. É claro que a gente deve diferenciar, nesse caso, a depressão, quando a pessoa espera, hoje eu estou deprimido. Isso é depressão sentimento, isso não é doença. Tá? A depressão síndrome, que são condições em que o jovem, devido a uma vivência, ou o adulto, devido a uma vivência, ou uma doença, ou um evento mais traumático na vida dele, ele pode ter uma tristeza, que é uma emoção primária, mas depois ele não dá conta de romper com aquilo. Por exemplo, perda de um ente querido. Ele pode começar como uma tristeza normal, um luto, e esse luto complicar e parece que a tristeza fica um problema em si mesmo. Jovens podem ter muito esse tipo de condição. E aquela condição psiquiátrica, que é o transtorno psiquiátrico. Sendo tristeza, sempre você vai ver nexo. Na depressão não há nexo. Está tudo aparentemente bom e a pessoa não está bom. Está com o humor rebaixado. Muitas vezes é a falta de fé em si mesmo, né? Às vezes em Deus, nas outras pessoas, né? É mais amplo do que isso. O conceito mesmo é um distanciamento, uma perda da conexão criatura-criador. É uma coisa muito mais profunda, em que a pessoa não é, por exemplo, às vezes eu atendo no consultório, a pessoa, não tenho tempo de ficar deprimido, não, eu trabalho demais. Isso é julgamento. Isso é julgamento. Isso é frescura, depressão. Eu vejo muito isso no consultório nesses 25 anos. Então, eu penso que é mais do que isso. A gente tem que olhar o ser humano com diferente, porque, olha, acolher um indivíduo com pneumonia é mais fácil, porque é um sofrimento orgânico. O problema é entender o sofrimento não orgânico, sofrimento psíquico. Então, 35% a 45% dos adolescentes que têm problemas de depressão são hostilizados na escola e são tidos como indivíduos com mau comportamento. Perfeito, obrigada. É verdade que a depressão passa para as pessoas que estão próximas de uma pessoa com depressão? Não, isso existe o seguinte. O primeiro fator de risco para você ter depressão na fase adulta e no adolescente, pasmem vocês, as mulheres aí, é ter uma mãe depressiva. Porque ela não, deprimida mesmo, ela não vai dar conta de fazer o vínculo primário, ela vai ter dificuldade. Ela está com dor, está com dificuldade no afeto, ela vai ter dificuldade para maternar, vai ter dificuldades para lidar com as demandas da interação mãe-filho, e que é muito importante. Então, isso é um fator de risco, mas não quer dizer que passa no sentido. E a genética também é considerada hoje na depressão, mas a genética, ela não vai ser uma tirania, o genoma. Quer dizer apenas que o indivíduo tem uma vulnerabilidade. Ele pode ter epifenômenos que possam fazer desabrochar a doença. Igual uma pessoa que tem na família psicose e dando a fumar maconha, logo ele abre um surto, né? Porque ele é predisposto. A próxima pergunta está relacionada um pouco com o que você falou e pergunta se a pessoa já nasce com predisposição à depressão. Em caso positivo da resposta, como pode trabalhar para reverter esse quadro? Olha, os quadros de depressão guardam estreita relação com o estilo parental, ou seja, a competência parental. O que é isso? É a competência com que nós lidamos com os nossos filhos. O estilo parental mais ligado à depressão é o estilo
parental autoritário, onde os pais são mais função do que pai. Ou seja, é aquele indivíduo que tem um autoritarismo muito grande, mas não tem presença real junto dos filhos. Então, o afeto dessa criança, o desenvolvimento afetivo, o emocional, gera um indivíduo com autoestima baixa e sem saber das suas competências. Isso é muito comum no consultório. Por quê? A gente pergunta para a pessoa, quando que começa? Não, desde que eu entendo por gente, eu sou assim, doutor. Eu sou triste, deprimido, desde que eu entendo por gente. Então, desde tenra idade, a pessoa já tem aquela condição. Então, a relação entre as vivências precoces na infância, vivências traumáticas, abusos, tem uma relação importante para a gente entender a depressão no adolescente e no adulto. O isolamento causado pelas relações virtuais nos adolescentes e nos jovens pode ser uma causa de início de uma tristeza, um sentimento de solidão que pode dar início à depressão? Ou seja, então, o jovem que vive nas redes sociais o tempo todo, está nesse mundo virtual? Na verdade, a coisa é um contexto bem mais amplo. Hoje, o ser humano se esvaziou muito. Sueli Caldas-Schubert fala que é a vivência do vazio, é a solidão que habita dentro do ser humano. Que ele vive muito de função pensamento e não vive função sentimento. Não vive na afetividade. E o ser humano é um ser emocional. Ele tem que trocar experiências pessoais. A tecnologia, bem usada, traz muitos benefícios. Mas hoje, o ser humano usa ou busca aliviar sem fazer o enfrentamento. Ele faz assim com comida, ele faz assim com tecnologia, ele faz assim com isolamento, com sexo, com drogas. Ele faz assim, fica assistindo série a noite inteira para não ter que entrar em contato. Ele faz isso com automutilação. O índice de automutilação em adolescente, o principal causa, fator de risco para automutilação é depressão. Porque o jovem em recolhimento ou em depressão sempre reage com agressividade e diz que nós, pais, nunca sabemos de nada que se passa com ele. Por mais que a gente tente conversar, eles afirmam que não vale a pena a vida. A questão da depressão é a mesma coisa da questão da droga, gente. Se não se construiu uma função cuidadora autoritativa, baseada no vínculo afetivo, na convivência mais próxima do jovem e da criança, vai acontecer que a gente vai querer preencher rapidamente um divórcio emocional que existe entre pais e filhos, na hora que está vivendo algum problema. E aí vai ter dificuldades, porque não há vínculo com esse filho, com esse adolescente, principalmente para entender que a depressão no adolescente, ela é irritada. A depressão, a anedonia, que é a incapacidade de experimentar prazer com tudo, né? Vamos dizer a Ruth ri para mim, mostra o exemplo. O que a Ruth está mostrando esses dentes para mim? O que está achando graça do quê? Não vejo graça nisso. Então, esse tipo de vivência, no adulto, é choro, é retraimento social. No adolescente, é irritação. É dificuldade para cumprir suas tarefas, é dificuldade de responder pergunta, é dificuldade de responder a lugar comum que não se deve falar para o deprimido. Você tem que reagir, fulano. Ele não fala isso para o deprimido, porque ele está afetado exatamente na capacidade de reagir. Tem que ir para o outro caminho, que é do afeto, mas precisa estar construído, senão o adolescente não vai acolher o pai ou a mãe. Às vezes acolhe um amigo, ou acolhe uma baleia, ou acolhe uma coisa em tecnologia, acolhe qualquer coisa que está te oferecendo algum alívio. Os pais precisam buscar o afeto, precisam escutar, precisam se aproximar, mas a invasão causa reação, porque na síndrome da adolescência normal tem um negócio chamado onipotência. O indivíduo está muito intelectualizado, está muito senhor das suas capacidades, e aí, às vezes, os pais não vão conseguir conectar no afeto. A próxima pergunta está relacionada com essa também. Diz o seguinte: se a pessoa que está tendo indícios de depressão e não aceita, acaba desconstruindo um lar, o que fazer para voltar a ter harmonia nesse lar? Olha, o processo de harmonização, ele passa por busca de profissional. A depressão é uma condição grave. A depressão leve,
A depressão leve é psicoterapia. A psicoterapia você encaminha, o tratamento espiritual, o tratamento desobsessivo, se não quer ir, o tratamento intercessório. Se não quer, os pais não têm condições de ir, a gente pode fazer diversas intervenções, né? Mas o principal é buscar uma ajuda externa e essa ajuda tem que passar pela escuta. Com a família, gente fala que não existe saída individual. O paciente deprimido, ele não é paciente. Os psicólogos falam muito de cliente, porque o paciente é aquele com pneumonia que o médico cuida dele e assume tudo por ele. O cliente não, ele tem responsabilidade. Então, o jovem tem responsabilidade, a família tem responsabilidade, o terapeuta tem responsabilidades. No entanto, uma pessoa que está com depressão, ela pode e deve buscar ajuda. E isso é muito importante de ser entendido. Qualquer saída, no quadro da depressão, a saída tem que ser sistêmica. Tem que ser todo o grupo. Não é só ele que precisa melhorar. O sistema todo precisa fazer um autodiagnóstico, porque senão vai continuar no pessoal e não no relacional. E é assim que não precisa de ajuda terapêutica. Se for continuar do mesmo jeito, só um que tem que mudar. E o quadro é grave. Tem menino de 11 anos suicidando aí. Que os fatores de risco para suicídio, né, que vai ser comentado depois, mas um deles é ser transtorno depressivo. Tá? Lembrando a todos, quem está chegando agora, que nós estamos falando do tema o jovem e a depressão. Nossos auxiliares estão no salão para recolherem as perguntas de vocês para o nosso convidado. A próxima pergunta. Por que a depressão é considerada o mal do século? E quais os principais motivos para o aumento dos casos da depressão nos últimos anos? Eu penso que, olhando no consultório, eu tenho um grupo de psicoeducação só para meus pacientes do consultório, tem 16 anos isso, e 90% deles não são espíritas. Portanto, eu percebo que existe duas coisas. Primeiro, a falta de espiritualidade. A criança que cresce sem ser apresentada para Jesus, sem ter uma convivência fraterna, os estilos parentais negligente, passivo e autoritário é o que estão mais relacionados aos pacientes jovens, adolescentes que eu atendo no consultório, que é o estilo parental onde a criança não tem a sua autoestima elevada. Portanto, ele tem dificuldade para lidar com sofrimento e frustração. E nesse caso, é muito importante também entender os vínculos dessa família, o vínculo dessa pessoa mesmo, os antecedentes, o pretérito espiritual dela, tudo isso precisa ser avaliado para oferecer ajuda. E não ter constrangimento de chamar para ir para o grupo de psicoeducação, falar, porque é lá no grupo que às vezes se reúne todos os filhos, os pais todos, fazem tratamento e lenta e progressivamente eles vão se aproximando uns dos outros. Essa é a primeira coisa. Todos os casos de depressão, em famílias, é um desafio para a evolução nossa. Todos os casos. E só o amor e o exemplo que se dá do bem dentro de casa pode mobilizar. Senão o paciente deprimido vai se isolando cada vez mais, retraindo cada vez mais, e a gente não consegue manter ou refazer o vínculo. E isso é muito importante. Parece coisa simples, né? Por exemplo, eu falei tudo isso, sou psiquiatra e não falei de medicamento. Medicamento, gente, é um produto químico. Isso que eu acabei de falar é remédio. Portanto, medicamento, você pode entrar, mas medicamento age em consequência, não age em causa. Portanto, esses que eu falei agem em causa. É a terapêutica interna, a terapêutica externa é aquilo que chega para o indivíduo e para a família. Porque o paciente deprimido, ele não é um paciente, ele é um mensageiro do sistema de onde ele está vindo. O sistema pessoal, vidas passadas, e o sistema atual. São fatores conjuntos, né? O medicamento junto com todo esse processo. Né? O ser humano é um ser, né, espiritual vivendo uma experiência humana. Portanto, ele tem um corpo. O medicamento age no corpo. As emoções dele agem nas moléculas de emoção. O medicamento age nas moléculas, mas para dar alívio, para que a pessoa se eduque. Esse é o objetivo de se tomar medicamento.
Agora, tem gente que se contenta só com medicamento, fica usando 10 anos. Depressão pode ser obsessão? Como podemos saber e diferenciar? O indivíduo deprimido, ele tem aquilo que é o principal fator de risco para processos de influência. E não importa, gente, se é da internet, se é de uma rede de automutilação, ou corrente de suicídio, ou se é um espírito obsessor. Que a gente fica querendo colocar um espírito. Mas uma pessoa que tem ideia fixa, a primeira coisa que ele faz, emoção negativa, emoção primária, é desconectar do cérebro superior, das noções superiores, e vir para tronco cerebral. Portanto, aqui, as coisas são só terra a terra. As emoções vivenciadas são raiva, hostilidade, irritação, fúria, tristeza, negativismo. Agora aqui não, é otimismo, capacidade de esperar, que chama esperança. Então, todos esses processos precisam ser mobilizados, e a doutrina espírita tem um fator preponderante nisso. O tratamento psicoterápico também. Agora, se está sentindo muito sem energia, você pode desbloquear o solar do depressivo, o frontal, para que ele pense com clareza, mas você pode dar um medicamento para o corpo também reagir, já que ele é um ser vivendo uma experiência material. E é possível conciliar com tratamento na casa espírita, por exemplo? O tratamento na casa espírita não é alternativo, é complementar. O ser é espiritual. Tem gente que vive nesse mundo aqui como se o mundo fosse eterno. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência fugaz aqui, todos nós. Eu posso morrer depois de amanhã, agorinha. Espera terminar, amanhã não, espera o seminário. Espera o seminário. Né? Perfeito. Eu sou depressivo. Como consigo pedir apoio à minha família que não acredita no meu sofrimento? Bem, isso é o que eu falei sobre psicofobia. O sofrimento psíquico não é compreendido pelas pessoas. E a melhor forma de não compreender a dor do outro é julgar. Porque julgando a gente fica indiferente. Portanto, ao julgar, nós ficamos totalmente indiferentes à dor do outro. Então, diante da dor alheia, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar nós mesmos nos reerguer. Como? Recurso interno, buscando ajuda, procurando trazer o familiar para a consulta. Eu chamo os pais. Se é o esposo que não entende, eu chamo o esposo. Falo, ó, você tem que vir na consulta, você tem que comparecer, para que você possa ouvir. E eu não acho o mecanismo mais importante do que a psicoeducação. Momentos como esse, aulas sobre depressão, né? Eu implantei esse sistema de psicoeducação no SUS, lá em Aparecida de Goiânia. Então, a maravilha, lá eles não têm dinheiro nem para comprar remédio na rede pública. Então, a psicoeducação é um lenitivo, uma bênção. Então, uma pessoa que escuta uma reunião de psicoeducação, que eu vejo, o pai chegou, o paciente adolescente só olha para mim, aí eu já sei, é o pai, é a mãe, eu vou orientá-los, porque eles sofrem também. Mesmo que interpretem errado, eles estão em sofrimento, então eu tenho que acolher o sistema. Então, a melhor forma para quem é deprimido, buscar tratamento, buscar por si mesmo, né? Porque o terapeuta, ao colocar com o terapeuta vai chamar as partes e vai ver o impasse dos problemas. O grande problema na depressão é um negócio chamado, desculpe alongar, é emoção expressa. O bipolar recai em emoção expressa. O deprimido também. O que é emoção expressa? São as críticas, opiniões e falas que desconsideram o sofrer psíquico da pessoa. E, por outro lado, a pessoa que está em sofrimento, as agressividades e as coisas que fala para os familiares. Portanto, é um chumbo trocado que não leva a coisa nenhuma, apenas a desarmonia, e é um processo obsessivo coletivo, piorando e agravando as condições ali. Perfeito. Como o luto da perda de um ente querido pode ser diferenciado da depressão? É muito importante essa pergunta. Nós temos 3 categorias de preocupação. Preocupação com coisas da vida real, portanto, modificáveis. Preocupação com coisas da vida real, mas que não são modificáveis. E preocupação daquilo que a gente imagina.
que não tem jeito, porque não existe, a gente já imaginou, tá? Agora, a preocupação com coisas da vida real, a gente toma providências, porque são modificáveis. Por exemplo, um problema de doença, uma dor, você vai atrás do resultado. Agora, a preocupação com a coisa da vida real, mas que não é modificável, perda de ente querido. Você vai viver o luto, a tristeza, e você vai, então, vivenciar a fé. Que é assim, Deus está por trás disso. Se Deus é justo e bom, o meu ser viajou para outro espaço, saiu da minha visão e apareceu na visão de outros. Portanto, ele está temporariamente distanciado de mim, já que ele terminou a jornada da existência primeiro do que eu. A vida não acabou, portanto, ele está ligado em mim como eu estou ligada nele aqui. O problema é quando a gente começa a voltar na perda do ente querido. Aí aquela tristeza que demora uns dias, depois a gente guarda a saudade e fica aqui como uma vivência saudável, que é o luto, ele complica. E a gente começa então a pensar coisa. Devia ter levado minha mãe, devia ter levado fulano para o hospital tal, eu não devia ter levado para cá. E começa então a culpar, a queixar, aí entra num estado de desarmonia íntima. E aí complica o luto, parece que aquela tristeza vira um problema em si mesmo, e ele não escapa mais daquilo. A pessoa chega no consultório, não, tudo começou com que meu irmão morreu, doutor Wesley. Aí você pensa que a vivência do irmão tem uns meses atrás, não, tem 15 anos. Então o luto complicou e a pessoa não deu conta de lidar. Então a tristeza é uma experiência temporária, a depressão é um quadro que se agrava e se torna físico, a ponto de o indivíduo não dar conta de tomar banho, não dar conta de dormir direito ou dormir demais, tá certo? Entrando um pouquinho no tema do nosso seminário de amanhã, o depressivo sempre tem a predisposição à depressão, assim como os dependentes químicos? Nós não temos o conceito de doença em psiquiatria, gente. Nós temos de transtorno. Significa que para entender um quadro psiquiátrico, a gente tem que entender o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. Nós temos vários eixos. Eu falo assim, diagnóstico de depressão unipolar, depressão maior, melancólica. Aí tá. Eixo 2, personalidade, temperamento introspectivo, ou temperamento mais irritado, ele vai dar um colorido na depressão. Então, o temperamento, o eixo 2. O eixo 3, uma doença orgânica. O índice de depressão no centro-oeste está em torno de 5,8%. Se o indivíduo dá um derrame, sobe para 47%. Tem um AVC, 35%. Tem uma artrite reumatoide, ou um diagnóstico de uma doença crônica, um câncer, sobe muito. Um idoso, depois que interna, deprime muito. Então, tem também o eixo 4, que é o funcionamento da família. E o eixo 5, que é a resiliência, a capacidade de estabelecer enfrentamento das coisas. Tudo isso, o diagnóstico é só o 1. Tem mais 5, fora o 6º, que é a espiritualidade. Portanto, a depressão é um construto muito geral, onde entra vários fatores, não é só um. Então, a predisposição vai depender de como todos esses fatores. No passado espiritual da pessoa, a gente reencarna para esquecer um pouco, fica só as lembranças. Mas tem pessoas que continuam no mesmo movimento da vida anterior, aquelas emoções, aquelas vivências. Agora, tem um probleminha aqui, aquela vivência vem do pretérito e do atual, gerando uma desproporção entre a vivência e a tristeza. Ele caminha para um quadro depressivo. Então, isso explica que são vários fatores. A causa da depressão é multifatorial, assim como da dependência química. Estou com depressão há anos, uma depressão severa. Já me automutilei, já me acostumei com a depressão. Quando começa a melhorar, eu pioro novamente. Não tenho nenhuma motivação. O que eu devo fazer? Bem, provavelmente já está em tratamento. Eu penso que tem que fazer tratamento. Quadros como esse da pergunta são muito graves. Precisa se refazer, reavaliar o diagnóstico,
precisa estar sendo atendido por uma equipe que se conversa entre si, precisa acolher a família no tratamento. A pessoa precisa se abrir profundamente o coração num tratamento, numa triagem, abrir e perceber. Existem quadros depressivos que são drenados conteúdos do inconsciente profundo durante anos da vida da pessoa, por conta de vivências graves no passado espiritual da pessoa. Então, existem muitas possibilidades. Num momento de responder uma pergunta dessa, sempre vai ficar faltando algum, porque eu estou respondendo sem conhecer a profundidade do quadro. Mas sempre, não há imediatismo em tratamentos assim. É um tratamento contínuo. E que hoje, lá em Goiânia, eu procuro pedir para a pessoa integrar vários tratamentos energéticos, psicoterápicos, fazer vínculo nesse tipo de depressão é ruim, é grave, quase não faz vínculo com o terapeuta, com a família, vive isolado, entrega aos seus próprios pensamentos, né? A automutilação surge como um alívio, e isso é perigoso hoje em dia, porque a automutilação, ela começa como um alívio, depois vira um problema em si mesma, é igual droga, tá? A leniência dos pais para com o filho depressivo é recomendável ou deve-se manter uma postura mais firme? Olha, com quem sofre, se você pegar Jesus em todas as condições que ele lidou com quem sofre, havia respeito. Respeita a condição que o indivíduo está expressando. Se a gente não tomar cuidado e julgar, aí nós vamos ficar na mesma forma que a parábola do bom samaritano. Indiferentes, vamos seguir adiante, apesar de ter muito conhecimento. Porque nós, às vezes, temos uma diferença, temos um conhecimento muito grande, mas não somos preparados para pôr em prática. Gandhi já falava isso. Não tem nada com o seu cristianismo. Tem com os cristãos, que sabem muito, mas não praticam. Então, com o filho deprimido, gente, busca ajuda, ofereça ajuda, esteja presente, né? Anteontem atendi uma suicida, e aí agora está todo mundo vigiando ele. Tentou suicídio, quase morreu mesmo, quando eu UTI 10 dias. Anteontem ela veio, né, a moça, para ser atendida. A suicidabilidade dela é baixa hoje, né? Que a suicidabilidade primeiro fator de risco para suicídio, é nascer homem. Homem não pede ajuda, tá? Mulher tenta mais, homem suicida mais. Transtorno depressivo, impulsividade, divórcio emocional em família, idade entre 15 e 29 e entre 45 e 69 anos. E falta de espiritualidade, falta de conexão. Então, nesse caso, a depressão é e sempre será um motivo da família se reunir mais em torno. Para de julgar e dar opinião, porque isso só faz piorar as situações. Por que Brasília tem um alto índice de suicídio ligado à depressão? A espiritualidade explica de alguma forma? Gente, o Centro-Oeste, os índices maiores de suicídio é o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, por causa das populações indígenas, né? E o Centro-Oeste. São Paulo, primeiro, depois o Centro-Oeste. Mas Goiânia e Brasília tem um índice alto, muito próximo do Rio Grande do Sul, que é 12%. Tá? Então, essas cidades, elas têm algumas características de ocorrer muito suicídio, mas eu penso que a espiritualidade, ela não consegue ir além do livre-arbítrio da gente, né? Eu acho que nós temos que procurar nos conectar mais, viver de forma mais afetiva. Se vai num restaurante, vai mesmo, deixa o celular em casa. Se você vai para casa, tenha pelo menos um dia de culto no lar, se aproxime um do outro. Não só aquele dia que acaba a luz, né, acaba a energia, né? Tem dia que acaba a energia, a piada diz, quem é você? Sou seu filho, pai. Aí não sabe. Não tem contato, cada um no isolamento. Para lidar com um problema tão grave com o isolamento disso é terrível. Terrível. Porque eu vejo que para trazer uns pais separados, para atender o filho deprimido no consultório, é a coisa mais difícil. Fica cada um jogando ferro, se você não sair, sobra para você também. Porque está cada um discutindo, alienando,
de forma parental. Então, é preciso entender, gente, onde surge quadros depressivos de qualquer outro transtorno, primeiro olha para a família. Criança, adolescente, a maioria não tem psicopatologia, gente, tem patoplastia. Psicopatologia é a doença, patoplastia é a reação ao meio. E é verdade que a depressão se dá nas classes mais favorecidas? Olha, eu estudo muito isso, eu não vejo isso. Esse tipo de ser mais favorecido é mais depressão. Existem alguns estudos que correlacionaram isso, como correlacionaram droga com classe menos favorecida economicamente e analfabetismo. Mas isso, depois, não se confirma. Eu penso que os fatores que eu falei anteriormente é que são mais determinantes disso. O gênero, né, feminino tem mais depressão do que o gênero masculino. E pessoas que têm dificuldades muito graves econômico-financeiras fazem parte de vivências deprimidas e que têm dificuldades com traumas, abusos físicos e sexuais, gerando quadros. O número é maior nessas classes. No entanto, hoje nós já sabemos que o abuso sexual está extremamente correlacionado à depressão na adolescência. Falando um pouco sobre os sintomas da depressão, a pergunta é a seguinte: estou adotando um jovem de 14 anos. Ele é muito calado, indiferente com tudo, não demonstra sentimento algum. Vive quieto e apático. Isso pode ser um sintoma da depressão? Antes de olhar isso como depressão, olha como foram as vivências dele até os 14 anos. Porque a apatia é típico de indivíduo que teve muita vivência precoce. A vivência precoce são vivências numa idade em que a criança não tem habilidade para lidar com aquilo. Graves, vulnerabilidade emocional, social. Então, antes de olhar para a depressão, apesar de ser um fator de risco, mas olhe para essa vivência. Envolva ele, atenda se for necessário, porque é um jovem que está precisando de auxílio. Né? Então, os sintomas de depressão, se me permite falar os sintomas? Sim, com certeza. Os sintomas de depressão, você divide ele em 3 categorias para ficar simples. A categoria psíquica, a categoria física e a comportamental. Na física, o cerne da depressão é a anedonia, a capacidade hedônica da pessoa, quer dizer, a incapacidade de experimentar prazer com tudo, até coisas que gostava antes. A pessoa vai perdendo a capacidade de lidar com a vida dele e sentir prazer em realizar as coisas. Né? Do ponto de vista psíquico, a dificuldade de tomar decisão, a dificuldade de lidar com uma coisa que tem muito em depressão, chama culpa. Muitas vezes essa culpa não é identificada, ela vem dos conteúdos internos, do inconsciente. No campo físico, alteração do sono para cima ou para baixo, alteração do apetite para mais ou para menos, alteração da libido, e no jovem, disforia, mau humor, irritação, baixa tolerância, agressividade. Tá? No comportamento, muito comum ainda na parte física, a lentificação do pensamento, a dificuldade de aprender, a dificuldade de ficar no meio das pessoas, a dificuldade de responder aos contatos pessoais. E no ponto do comportamento, crises de choro, ou no jovem, ao invés de crise de choro, vem crises de agressividade ou comportamento passivo-agressivo, chutando, batendo porta, quebrando objetos. E é a crise de choro junto com retraimento social. É diferente de fobia social. É um retraimento. A pessoa quer ficar sozinha, não come direito, fica isolada e às vezes aparece com mutilações nos braços e na barriga ou nas coxas. Muito obrigada por esse esclarecimento, muito importante isso. Né? Lembrando mais uma vez, então, nosso tema, o jovem e a depressão, para quem está chegando agora, ainda dá tempo de fazer as perguntas. Mais uma, então. Para ajudar o adolescente em depressão, é necessário que os pais também façam acompanhamento psicológico? Gente, naturalmente, um terapeuta que está bem antenado, bem ligado nessas coisas, vai chamar os pais para conversar. Vai ver o impasse do relato do paciente, né? Não é faltar com respeito ao segredo médico e da psicologia. Mas vai conversar, eu pelo menos chamo.
mas eu faço uma medicina integrativa. O médico organicista, às vezes, não vai chamar. Tá? Não vai chamar, vai medicar, vai ficar por ali mesmo. Mas uma boa escuta, uma boa conversa, deixar o paciente, o cliente falar, nos permite adentrar muito na problemática. Conversar com os pais, ver o estilo parental da família, ver o funcionamento familiar, para o terapeuta, para a psicóloga, para o médico é importante. E conversar, psicólogo com o médico, médico com psicólogo, isso é importante. E muitas vezes na sociedade isso não tem essa conversa. E isso é em prejuízo muito grande. Quando o menino chega abaixo de 14 anos, 13 anos para baixo, 14 eu já escuto. Eu escuto primeiro os pais. De 13 anos para cima eu escuto primeiro o jovem. Tá? Eu escuto o jovem, atendo ele com a minha intenção é que ele venha na segunda consulta, não faço mais nenhum projeto, né? Porque muitas vezes ele vem só na primeira. Primeira é ver como que ele está. E eu pergunto para ele, a iniciativa de vir aqui hoje é de quem? Ou seja, da mãe, dos que estão lá fora. Então já vejo que eu vou ter mais trabalho, porque a pessoa está com embotamento afetivo, o afeto está muito alterado, tá certo? Aí eu vou perguntar de coisas, porque para ele que são determinantes encobertos. O adolescente eu vou perguntar a energia dele, o pensamento, os sentimentos, as emoções e os afetos. Para os pais que estão vendo só o comportamento, eu vou ver o que eles falam do comportamento. E aí vejo o impasse disso tudo, continuando as abordagens. A psicóloga vai fazer a mesma coisa. Só que de uma forma mais profunda. Por quê? Porque é toda semana. Tá? Podemos afirmar que antigamente não existia estresse, depressão ou síndrome do pânico? Opa, essa caiu. Olha, eu penso que depressão sempre existiu. Tem descrições, né? Por Hipócrates, a Grécia Antiga. Então, sempre existiu depressão, melancolia. Mas hoje, o ensino, o saber, está muito mais divulgado. Apesar de muita besteira, o Dr. Google tem alguns sites que dá para ir nele e aprender. No entanto, o que se sabe hoje é o esvaziamento. É a sociedade baseada em gratificação imediata, né? É apegada à matéria, distanciando das coisas que dão sentido a nós. Né? Joana de Anjos diz que a gente fica muito apegado ao eu menor. O eu menor é o ego, o eu maior é o self. Então, o nosso eu maior deve iluminar o eu menor. Porque o eu menor vive só de instintos, só de sensações. Como vamos viver assim? Nós vamos esvaziar. A hora que surge um problema, uma dificuldade, nós não conseguimos lidar com aquilo. Vamos ficar com uma carência enorme, uma dificuldade para lidar com a perda, com a frustração. A ansiedade é fruto de um ser que não quer viver no presente. Ele tem um excesso de futuro na cabeça. O deprimido já é o contrário, tem um excesso de passado. A culpa permeia quase todos os transtornos psiquiátricos. Uma culpa estranha. Mas o álcool, as drogas, a depressão, a esquizofrenia e a bipolaridade têm uma culpa maiúscula, enorme. Todo paciente que a gente atende tem essas condições de culpa. Por que, gente, eu falo culpa em depressão? Porque é uma doença da alma. Porque nós nascemos com muita coisa mal resolvida no passado. Culpa, remorso, arrependimento. E isso são funções, vivências emocionais. E nós, muitas vezes, quando vem no passado, a gente não sabe explicar aquilo. Que a gente não busca fortalecer a alma. A depressão, ela usa essa janela de oportunidade para se expressar. Que é o que Viktor Frankl fala na equação matemática D igual a S menos S. O deprimido tem um sofrimento sem sentido. D é igual a desespero. Então, D igual a S menos S quer dizer, desespero é igual a sofrimento sem sentido, diz Viktor Frankl. Então, ele está dizendo que nós não fortalecemos a alma para lidar com os embates da vida. E muitas vezes vamos nos entristecendo, nos auto-abandonando, até que a gente não tem energia nem de tomar banho.
No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, trata da melancolia, né? Então já é algo remoto, de certa forma. O castigo com violência na infância pode ser um fator de depressão na juventude? Olha, vínculo primário é o vínculo que você estabelece com os pais para superar o sentimento de inferioridade que todo ser humano nasce. Se ele não tem o vínculo primário atendido, se ele não tem o sentimento de inferioridade atendido e compensado, através de um vínculo parental autoritativo, autoritado, quer dizer, autoriza a autoestima, ele vai ter dificuldades no campo do crescimento e desenvolvimento. E isso é um dos principais fatores que leva à depressão. Então, a depressão tem muito a ver com os vínculos que a pessoa tem, a autoestima, a autoimagem e a autoconfiança, que é estilo muito comum em indivíduos abusados física e sexualmente. Tá? Então, isso é um dos fatores, sim, para a depressão. E é um dos grandes fatores para a depressão bipolar. Tá? Devo contar para a família da minha companheira como ela está em relação à depressão se ela não conversa com eles? Ela acredita que eles não se importam com ela e que, para tanto, faz da situação dela. Mas acredito que poderia ajudá-la a unir mais com sua família. Então, para ficar claro, ele deveria informar a família da companheira que ela está nessa depressão, nesse momento, sendo que a companheira não tem esse contato com a família? Os fatores causais da depressão eles precisam ser alcançados pelos terapeutas. Então, falar isso para o terapeuta, explicar para o terapeuta, ele vai se achar pertinente, se ela permitir, respeitando a intimidade dela, pode-se chamar os familiares. Porque, às vezes, eu tinha um paciente que não queria que chamasse os pais de jeito nenhum, porque ela sofreu abuso do irmão do pai e uma tristeza profunda a vida toda. E, na época do abuso, não deram apoio para ela, deram apoio para o tio, e ela tem que conviver com esse tio até hoje. Portanto, muito cuidado em adentrar problemas de depressão e achar que uma solução só assim falar resolve. Deixa o terapeuta adentrar, esses segredos, eles estão gravados dentro da pessoa, são sagrados, são da pessoa. Tem que ser acessado pelo profissional para que a gente não desrespeite mais ainda a autodeterminação dela. Falando um pouco sobre os medicamentos, os remédios ajudam a equilibrar a química do cérebro? O deprimido, o ansioso, ele tem uma gastança emocional. Então ele pega os recursos neurobiológicos e gasta eles. Aí a medicina materialista vê serotonina baixa, então depressão é serotonina baixa. Na verdade, quem sente é o espírito. Portanto, a depressão e o corpo tem um vínculo, tem uma relação direta. Então, se o seu corpo não vai bem, quem não vai bem é o inquilino. A depressão ou as doenças não é o estado dos órgãos, cérebro, coração, não. Depressão é o estado em que se encontra a pessoa, a mente. Quando a gente vai para o plano espiritual, você vai sofrer por aquilo que você é. Não é por aquilo que você, porventura, teve de função. O médium não vai ser avaliado pela produção mediúnica dele, não. Ele vai ser avaliado o que ele fez com a mediunidade para melhorar a sua evolução. Agora, se ele identificou só com a vaidade de ser médium, danou. Não tem livro aí, meio apócrifo, dizendo Vale dos Espíritos? Então, é mais ou menos, Vale dos Médiuns, é mais ou menos isso. Então, nós somos pais, ou nós estamos aqui vivendo uma experiência e estamos deprimidos, nós temos que buscar conectar com o nosso eu maior, com a nossa intimidade, porque é ali que está o poder, ali que está a capacidade de desenvolver enfrentamento. O adulto que teve depressão quando jovem deve se preocupar e se vigiar para não voltar a ter depressão? Como prevenir? Se a pessoa usou medicamento, seguiu o tratamento, o corpo dele respondeu, é um quadro que teve uma resposta boa, provavelmente aquilo que foi
superado, aquilo não vai voltar. Só que tem alguns casos de depressão aqui, que é aí que a medicina espiritualista, o espiritismo pode orientar, é que muitas pessoas têm conteúdos que precisam ser drenados, formando o que a psiquiatria chama de transtorno depressivo recorrente. Então, às vezes, se você faz um tratamento, mudou de hábitos, procurou sair do sofrimento, alterando padrões de funcionamento, se você volta, eventualmente, para aqueles padrões, pode ser que você retorne um humor deprimido. Mas a maioria segue bem depois da vivência. Alguns tendem a drenar aqueles conteúdos de novo, principalmente porque o ser humano tem muitas memórias. E eles leem as coisas assim: o amor cobre a multidão de pecados. Eu posso parafrasear, com a permissão de todos vocês, né? O amor cobre a multidão de memórias, né? Porque o nosso duplo etérico, ele pode segurar muito daquilo que filtra do inconsciente, se a gente estiver fazendo bem. Tipo assim, Crediário Casas Bahia, né? Vai descendo de gavazinho, como diz lá em Goiás. Então, é muito importante entender que isso é fundamental, a ação no bem, o amor ao próximo, iluminar o nosso eu menor com as leis divinas. Age por interesse o ego, o eu menor. O nosso eu maior age por esperança, por vontade. E isso é que determina a saída dos quadros psiquiátricos, a melhora. Qual a profilaxia para se evitar a depressão? Profilaxia, perdão. Olha, a doença primordial da humanidade é o egoísmo. Essa é a doença primordial. A psicoeducação espírita trata o egoísmo, tá? Então é a doença primordial. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de identificar o egoísmo em nós, porque ele tem várias facetas. Várias facetas. O egoísmo se manifesta na vaidade, se manifesta na indiferença. O egoísmo se manifesta numa vida só material. O egoísmo se manifesta na intolerância. O egoísmo se manifesta na mágoa, no rancor. O egoísmo tem tantas facetas quanto tem seres humanos. Portanto, combater o egoísmo, que é a doença radical, a primordial, esse é o grande combate. É preciso entender isso ao se falar no depressivo. Mas ao falar no depressivo, nós não estamos com isso indicando ele. Nós estamos dizendo que lá junto com o depressivo, a doença pode estar nos pais, na esposa, no esposo, nos filhos, nos irmãos, no médico, em todo mundo, no colega de trabalho. O egoísmo está na humanidade inteira. E o apego ao egoísmo que traz sofrimento. Leon Denis diz que a única forma da gente romper com o sofrimento, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é a gente entrar em contato com as leis divinas. E a lei divina é o amor. Nós temos dificuldade de vivenciar o amor. Então, quando um filho nosso está deprimido, uma esposa nossa ou um esposo, eu vou exercitar o amor com ele, a tolerância e a compreensão. Muitas vezes significa ficar calado. Para de falar lugar comum. Apenas dê apoio, atenda, esteja presente. Pode ser que, na sua função de cuidador, se você fizer o contrário, você vai passar a ser dor que cuida. Você vai adoecer também. De cuidador, você vai passar a ser dor que cuida. Não é assim no Alzheimer, em todas as outras doenças? Que o paciente se torna tirano de quem está cuidando? Isso ocorre também na depressão? Então, a depressão não é sinônimo de apatia, não. É sinônimo de um espírito que está vivenciando a construção milenar dele e precisa lidar com isso aqui na quantidade que Deus achou justo que sofresse e que ele tem condições de fazer. Então, o depressivo tem responsabilidade para lutar também com isso. A pior coisa para a depressão é a autopiedade. Se me permite acrescentar, no livro Em Gotas, de Carlos Bacelli, ele traz o seguinte: o segredo para combater a depressão é procurar não perder o bom humor, mantendo no espírito o mínimo de alegria necessária para esboçar um sorriso. Nossa pergunta final, infelizmente. Sabendo dos benefícios da caridade, seria esta
tratamento é uma forma de ajudar a saída do estado depressivo? Ou primeiro seria necessário restabelecer o doente? O amor ao próximo, ele é a terapia de profundidade. No entanto, um paciente deprimido, ele precisa de ajuda naquilo que é mais imediato. Se nós vamos falar com a pessoa que está com muita fome, a Alta de Souza não vai providenciar uma cesta para ele. Se ele está no hospital com a pneumonia, alguém não leva os filhos dele no hospital, um outro vai lá levar o atestado dele para a empresa. No paciente deprimido, por que tem que julgar? Então, na verdade, o paciente deprimido, ele precisa de ter uma ajuda, porque ele está em sofrimento psíquico, muitas vezes invisível para nós. E por causa do temperamento, às vezes ele não deixa que aquilo apareça. Então ele dá umas rabiadas, né, como diz, dá umas agressividades, fica irritado e a gente afasta da pessoa e já fala, não, isso aqui está deprimido, não está nem chorando, aí, está aí bravo. Mas na verdade, importante mesmo é que a gente entenda que o processo depressão, o processo sofrimento, exige de nós uma mudança. E não é só aquele que padece. A mudança é do conjunto todo. Então, por exemplo, o cego, que está à beira da piscina de Betesda, né, estava lá. Jesus sempre esperava chegar até ele. Lá no cego, ele não estava em condições de chegar até Jesus. Aí Jesus foi até ele. Que queres que eu te faça? O cego, então, não respondeu a Jesus. Ele estava na queixa. Todo mundo, toda hora que se movimenta a piscina, ninguém me carrega para levar até lá. Ele não respondeu o que quer que Jesus faça com ele. Ele ficou na queixa. Alguns quadros depressivos, nós também não conseguimos. Nós queremos sair do sofrimento, mas o nosso comportamento é de entrada. Aí a gente não consegue compreender aquilo que as pessoas falam perto de nós e nem tampouco sair em função do outro. Então, a medida mais caridosa que devemos fazer com o deprimido é levar ele até o tratamento. Tratamento espiritual é em qualquer religiosidade. Tratamento espírita é na casa espírita. Então, com muitos recursos externos no início, até que ele consiga ter energia para fazer o que realmente precisa ser feito, que é ele se erguer, pegar o seu catre, como Jesus orientou, e seguir. Tá? Mudar a atitude mental, para que possa, mudando a mentalidade, compreender as intuições que chegam até ele e a necessidade de mudança de hábitos. Tá? Perfeito. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de convidar o Lucas para trazer para a gente uma frase de reflexão, por favor. Bom, para quem não sabe, o RIA é Reforma Íntima Agora. É um momento onde a gente traz uma frase reflexiva para que a gente possa discutir e assim concluir o nosso programa. E a frase de hoje é: creia no grande poder que está dentro de você e tenha calma. A esperança melhora a vida e a calma é um pedaço de vitória. Vou repetir mais uma vez, ficar mais claro. Creia no grande poder que está dentro de você e tenha calma. A esperança melhora a vida e a calma é um pedaço de vitória. Wesley, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi totalmente esclarecedor, acredito que todos gostaram muito.